Quero convidar os irmãos a pegarem suas Bíblias. Quero começar lendo aqui um texto de João Evangelho, capítulo 5, versículo 39 e 40. Um texto já lido aqui ultimamente, algumas vezes e repetidamente, mas é preciso que nós comecemos por ele para chegarmos onde nós precisamos chegar. João capítulo 5, versículos 39 e 40, que dizem assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Esta é uma palavra que Jesus falou aqui para os líderes religiosos judeus. Não sei se os irmãos já leram com atenção o Evangelho de João, mas este Evangelho ele é bem particular no que diz respeito aos conflitos que o Filho de Deus encarnado enfrentou com relação ao judaísmo, a religião predominante no tempo de Cristo em Jerusalém para o povo hebreu, uma religião que invocava para si o direito de ser nação única e exclusiva de Deus. Então os irmãos imaginem que o povo de Israel, e isso é legítimo, do ponto de vista da aliança do Sinai, isso era mais do que legítimo, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da aliança do Sinai, de fato fez uma aliança com este povo, com os judeus. Entregou para ele os seus oráculos, a sua revelação, enviou os seus profetas. O que ocorre é que os homens não estavam naquele tempo ainda em condições de conhecimento para discernir a vontade de Deus a eles revelada. Isso é muito claro quando o livro de Hebreus, por exemplo, no Novo Testamento, nos deixa claramente o ensinamento de que a revelação de Deus, ela é dada aos homens em níveis diferentes. Nós vemos em Hebreus, no capítulo 6, versículos de 1 a 3, que o apóstolo Paulo, ele diz que Deus concedeu a revelação aos antigos numa perspectiva rudimentar, ou que seja elementar. Se você for procurar entender o que é o rudimentar ou o elementar, lá em Hebreus, é como se fosse numa linguagem infantil, como se fosse o que nós chamamos hoje de beabá. De modo então que o apóstolo também nos diz que chegando então no tempo da encarnação de Cristo, então agora a igreja deve deixar de lado, e essa é a expressão que ele vai usar em Hebreus capítulo 6, versículos 1, 2 e 3, dizendo que nós devemos deixar de lado aquilo que outrora nos era útil, aquilo que outrora era a revelação possível naquele tempo, para então, uma vez deixando para trás esses rudimentos, que nós então avancemos agora para aquilo que é perfeito. Então, a Bíblia Sagrada, que é tão cultuada pelo cristianismo, enquanto um livro sagrado, ela nos ensina. E aqui nós precisamos, já que nós amamos tanto a Escritura enquanto escritos, e amamos tanto a Bíblia enquanto livros sagrados, precisamos então ouvir a Escritura. E isso Paulo também vai dizer lá em Gálatas, no capítulo 4, quando ele diz no versículo 21 em diante: vocês que são da lei, porventura, vocês não ouvem a lei? Vocês não ouvem a lei? Ou seja, como pode vocês terem a lei por premissa e não darem ouvido àquilo que vocês próprios defendem? Ou seja, se nós eu digo, nós cristãos, nós que temos a Bíblia Sagrada como um conjunto de livros sagrados, inspirados por Deus, primeiramente a Moisés, aos profetas e então aos apóstolos, é preciso que nós então ouçamos o que ela própria tem a nos dizer. Porque é possível que, como os judeus do tempo de Cristo, nós criamos uma relação idólatra com a Escritura. Pastor, mas como é que pode ser uma relação idólatra? Ora, veja o texto de Jesus quando ele repreende os judeus dizendo, 39 do capítulo 5, vocês examinam as Escrituras. Ou seja, vocês têm a Bíblia como um livro para ser examinado, para ser estudado. Eles tinham o livro
no caso aqui as escrituras a que Jesus faz referência, é o Antigo Testamento. É o que hoje você conhece como sendo os 39 livros do Antigo Testamento, que são os 5 de Moisés, que é a Torá, e então os livros dos profetas, e então os livros poéticos, que são Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, e Jó e Lamentações. Então, Jesus diz: olha, vocês têm as escrituras, e vocês inclusive são diligentes no exame das escrituras. Ora, isso é positivo ou é negativo? Só que eles diziam que Jesus disse que eles examinavam porque eles julgavam. E aqui está o grande problema: é o seu juízo que você tem em relação às escrituras. E é esse juízo, se ele não for um juízo correto, é que pode nos levar, como os judeus antigos, a termos uma relação de idolatria em relação à escritura. Quando você tem um livro, ou o conjunto de livros, ou os escritos como sendo eles mesmos santos, como tendo eles mesmos um fim em si mesmos, como se o que há de vida, o que há de bênção, o que há de gozo, o que há de vida eterna, estejam nas páginas, ou nas histórias, ou nas letras, ou nos versículos, ou nos capítulos em si mesmos. De modo então que os judeus, eles examinavam as escrituras porque eles julgavam ter nelas. Nelas onde? O que eles julgavam ter aqui? A vida eterna. E eu quero perguntar para você algo essa manhã. Você, no seu conceito, você julga que nas escrituras tem a vida eterna? Este foi o grande erro dos judeus. Eles terem as escrituras como tendo elas vida eterna para dar para alguém.